Quero fazer a pergunta para o Glacos, que trabalha mais na parte acadêmica, pelo que eu entendi, né? Sim. E o que é o composto desse chá? Tá. Esse chá, ele é composto de duas plantas, tá? Que no contexto da União Vegetal, uma é chamada de mariri, que o nome científico é Banisteriopsis caapi, e outra é uma folha, que na União Vegetal é chamado de chacrona, o nome científico é Psychotria viridis. Essas substâncias, essas plantas, têm substâncias que a gente chama de alcaloides, tá? E basicamente o alcaloide do mariri, que são as aminas, tetraminas, né, permite que a substância da chacrona, que é a DMT, atinja o cérebro. E aí acontece que essa conexão com o cérebro permite essa expansão de conhecimento. Pesquisadores internacionais falam que ele permite que o cérebro direito fale com o cérebro esquerdo, que normalmente no dia a dia isso não acontece. Então, esse promove uma expansão de ideação, né? E muito interessante que essas substâncias alcaloides, eles são sintetizados pelo cérebro de diversos animais, desde a rã até na evolução zoológica, e o próprio ser humano produz essas substâncias. Então, não são substâncias estranhas ao nosso corpo, são substâncias que já são sintetizadas pelos nossos cérebros. Só que a ciência, até agora, em quantidades muito pequenas, a ciência até agora não conseguiu encontrar uma explicação do que eles fazem no nosso cérebro. Então, eles falam que são restos da química do cérebro. Mas a gente sabe, né? Inclusive tem um pesquisador finlandês que trabalhou nas pesquisas com a ayahuasca, que ele atribui que as visões que as pessoas têm nos sonhos são devidos ao aumento da concentração dessas substâncias produzidas pelos cérebros durante o sono, porque elas aumentam durante o sono, né? Então, existe uma fronteira de um novo conhecimento ainda não desvendada, né? Mas essas substâncias que estão nas plantas estão dentro da gente já, e a gente faz uma... a gente já fabrica essas substâncias no nosso cérebro, então não existe nada estranho. Então, até que não tem alergia às substâncias, porque elas são parte da gente mesmo. São considerados alucinógenos? DMT? Olha, essa classificação de alucinógenos, dentro da medicina oficial, eles têm que ser classificados com alguma característica, né? Então, eles são classificados como alucinógenos, né? Mas dentro assim do nosso contexto, eles são, para mim, lucidentes, porque o alucinógeno desvirtua a visão de alguma coisa, tá? E para a gente, a visão que a gente tem dentro do chá não é uma visão desvirtuada, e sim uma visão ampliada e mais clara das coisas que diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, do ponto de vista científico, ela tem que ser encaixado dentro de alguma classificação. E pela ciência é classificado isso porque não existe uma classificação moderna. Atualmente, existe uma corrente de cientistas que estão colocando essas substâncias como enteógenos e não alucinógenos. Que enteógenos? Entel, de Deus, interior. São substâncias que fazem você procurar o teu Deus interior. Tá? Então, é uma nova classificação, mas que ainda não é válida. Mas é uma corrente de cientistas que estão colocando essas substâncias como enteógenos. Flávio, a base doutrinária da União do Vegetal, ela é baseada, qual a origem dela? É cristianismo? Fundamentado no cristianismo, né? No amor, no perdão, na fraternidade, né? Nós temos como símbolo da fraternidade humana, né? E da paz na humanidade, luz, paz e amor, que é o nosso símbolo maior, que representa, vamos dizer, a expressão do amar ao próximo como a si mesmo, e Deus sobre todas as coisas,
né? Então a gente procura ser orientado e orientar, né, da doutrina da União do Vegetal, de forma que a gente possa praticar, expressar isso na vida da gente. Então essa base, embora, vamos dizer assim, a base simples, né, ela é tudo isso, né? Luz, paz e amor. Que pela luz nós podemos encontrar essa lucidez, essa clareza que o Dr. Glauco esteve falando, né? Podemos encontrar a paz para ter a serenidade nas nossas ações, nos nossos praticados, repensar aquilo que queremos e devemos fazer, né? E o amor, que é onde se encontra a relação humana mais profunda, né? E que para nós não é essência e começo de tudo, né? Então isso faz com que tenhamos tolerância com as diferenças, para que pela tolerância consigamos encontrar o amor. Então a base é isso e tudo isso, né? E ela está legalizada? O consumo do chá é legalizado no Brasil? É legalizado no contexto religioso. Não é simplesmente, fora do contexto religioso, ele é considerado como um consumo de drogas, porque não se admite, vamos dizer, um instrumento desse de sensibilização profunda ser usado como uma droga recreativa, como algo irresponsável. Então há toda uma regulamentação do Conselho Nacional de Política sobre Drogas que estabelece, né, vamos dizer assim, que eles chamam de princípios deontológicos, o que deve ser feito para ser preservado o contexto religioso, ou seja, a prática religiosa, né, dentro dos rituais religiosos. As pessoas querem realmente saber, né, se tudo pode ou algo não pode, né? Então, o que nós podemos dizer, e na União do Vegetal com tranquilidade, que esses princípios deontológicos que estão publicados, né, em Diário Oficial, devidamente expostos, inclusive, depois vou passar o endereço do nosso blog, onde pode ser feita uma consulta a respeito desse assunto, e lá são assim, reflexos da prática que a União do Vegetal já exerce desde 61, desde a sua fundação, que é não comercialização, respeito à natureza, porque são plantas nativas da Amazônia, principalmente, não haver depredação ambiental, então nós temos toda uma organização para que isso seja organizado, respeito às leis do país, a formação adequada das pessoas, o controle social adequado, ou seja, sabemos quem são as pessoas que frequentam, né? De forma que a gente possa saber que as pessoas estão tendo uma convivência saudável, né? E uma utilização segura do chá. Não vou dizer que o chá faz mal, mas ele precisa que seja usado de uma forma que ele cumpra o propósito para o qual ele foi unificado, né? Por isso se chama União do Vegetal, do Mariri com a chacrona. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes com o Jornal do Sul de